Muito bom dia, estamos chegando ao vivo, claro, com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda ao nosso Você Bonita, começando mais uma semana. Segunda-feira, daquele jeito, né? Mais pra lá do que pra cá. O fim de semana foi bom? Que ótimo. Deu pra descansar? Eu descansei bastante, mas segunda-feira não tem jeito, a gente sempre tem uma preguicinha a mais. Vamos fazer o seguinte, espantar a preguiça, espanta, manda pra bem longe, já se espreguiça, faz um alongamento, porque o programa hoje está dedicado a todas as pessoas que querem entrar em forma, que querem perder peso e que querem conquistar uma vida mais saudável. Sabe por quê? No segundo bloco a gente vai mostrar aqui um treinamento funcional. Pode mudar tudo na sua vida. Se você não gosta da musculação, da academia, daquele clima que as pessoas estão te olhando enquanto você está fazendo exercício, se você está meio tímido, meio tímida, de repente, esse treinamento funcional pode te ajudar e muito, porque os exercícios vão te ajudar a dar mais concentração, né? Aquela ideia de manter a postura, você vai fazer o exercício da forma correta, vai enrijecer os músculos, vai ganhar massa muscular, que a gente sabe o quanto é importante para acelerar o nosso metabolismo, vai perder peso e, de repente, pode ser que você termine seu treino mais rápido do que se você estivesse fazendo uma musculação, aqueles equipamentos que às vezes acabam se tornando até chatos, né? Então, não saia daí, anote tudo, coloque tudo bonitinho no papel, procure, claro, uma orientação de um profissional da área, isso é imprescindível, não dá pra gente fazer atividade física hoje, querer um resultado satisfatório se a gente não procurar aí um profissional para manter tudo isso, para te ensinar, para te orientar, e para que você faça o exercício da forma correta e não tenha dores, né? Não sinta aí que ao invés de ajudar, o exercício acabou prejudicando. Então, anote tudo, mas depois procure um profissional da área para te orientar na hora que você for fazer esse exercício. O importante é que aqui a gente vai aprender tudo da prática de um circuito funcional. Vai ser muito legal, tudo isso é no segundo bloco. Mas a gente vai abrir o Você Bonita desta segunda, como eu disse agora no início, dedicada a todas as pessoas que querem entrar de uma vez numa vida saudável, que querem perder peso, que querem melhorar a condição alimentar. E tudo isso de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, sem sofrimento, né? Não vamos falar em dieta, não vamos falar em regime, não, vamos falar em reeducação alimentar e dicas para que a gente consiga tudo isso. Aliás, as dicas hoje são as seguintes, dicas para emagrecer de maneira saudável. Então, tudo que a gente for falar nessa pauta agora, pode anotar que vai te ajudar a perder peso, ou seja, eliminar gordura, como a gente já falou na semana passada. Você assistiu o programa que a gente fala a diferença de perder peso e de emagrecer? Pois é, hoje a gente vai falar da maneira de emagrecer, perder gordura. Quem vai contar tudo isso pra gente é a endocrinologista Carolina Mantelli Borges. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Prazer em conhecê-la pessoalmente. Olha, é difícil, né? É difícil. Não é fácil. Quando a gente vai falar de emagrecimento, quando a gente vai falar de perda de peso, de reeducação alimentar, todo mundo torce o nariz e fala, ai meu Deus, vou começar uma dieta, vou sofrer horrores. A pessoa já fica de mau humor antes de começar, a vida acaba, né? Exatamente. Os dias ficam chatérrimos, ninguém consegue mais conversar com a pessoa porque a pessoa fica com um mau humor tão grande que ninguém consegue chegar perto. Já associa, né? O cérebro já associa dieta com coisa ruim e não saio mais de casa porque eu tenho que fazer dieta. E na verdade dá pra ter uma vida social, dá pra sair de casa e dá pra ter bom humor, não dá? Tranquilamente, dá pra fazer tudo na verdade, é só ter bom senso, equilibrar as quantidades, as porções, saber ponderar, na verdade. O que você acredita hoje que é o problema, que é o mais complicado para adequar a alimentação a uma alimentação saudável? O que as pessoas têm feito de errado, que você tem notado aí, que é sempre a mesma reclamação quando chegam no consultório? Acho que a principal é a falta de tempo. Então todo mundo passa muitas horas sem comer e na hora de comer realmente ou come muito ou come só besteira. Então a falta de nutrientes, de vitaminas realmente é o que mais está prejudicando as pessoas hoje em dia. Porque elas comem qualquer coisa e o qualquer coisa não tem os nutrientes que a gente precisa, principalmente aqueles que têm muito conservante, né? Vai ter só caloria, vai prejudicar o organismo e não vai ter um aporte nutricional adequado. Antes de tudo, então, dica número 1. Por onde começar? O que a gente tem que fazer para começar a adequar o peso, a adequar a cabeça, sem mau humor, sem sofrer, para ser bacana? Bom, primeiro de tudo, tentar adequar
uma alimentação com o mínimo necessário, né, para o organismo, em questão de vitaminas, de nutrientes. Trouxe algumas coisinhas para a gente dar algumas orientações. Vamos falar sobre elas, ó. Tem um exemplo de cada grupo aqui. É isso. Começar com o grupo dos carboidratos, né? Trouxe aqui a batata, o arroz para dar um exemplo, mais ou menos. Aí tem também os pães, as massas, de preferência sempre os integrais, que vão manter a sua taxa glicêmica mais estável, vão deixar você mais saciada durante mais tempo. Né? E fora que é um grupo de alimentos energéticos, né, extremamente importantes, vão alimentar o nosso cérebro, o nosso organismo, dar mais energia para nossas atividades diárias. O carboidrato é um erro absurdo, Exatamente. Cortou o carboidrato, já era. Principalmente, é a nossa principal fonte de energia para o sistema nervoso central, para fazer uma atividade física, para te manter em dia com o organismo, de bem-estar, com pique. Então, cortar o carboidrato, com certeza o seu pique vai diminuir. É, né? Vai. Isso pode gerar outros problemas. Isso. Até de falta de concentração, sono durante o dia. Irritabilidade, déficit de memória. Olha, aí vai fazer alguma atividade física, da hipoglicemia, né? A glicemia acaba caindo. Entendi. Então tem inúmeros problemas até mais graves que acabam acontecendo. Vou te fazer uma pergunta, Carol, é assim, se a gente tiver que escolher, que a gente não pode colocar 2 carboidratos juntos. Então, nunca o purê com arroz. Nunca, sempre um deles. Tá aí uma mistura que é deliciosa, mas que não é muito boa, não vai muito bem para o nosso organismo, principalmente para quem quer perder peso. Agora sim, se eu tiver que escolher, o que é mais saudável? O arroz integral ou o carboidrato da batata? Dá para dizer isso? Dá para ponderar. Na verdade, a gente precisa de mais ou menos 3 vezes por dia comer carboidrato. Então, dividir em porções. Vamos trocar seriam 2 ou 3 colheres de arroz, ou uma colher grande de purê, 3 de aveia. Então, você pode, de repente... Não tem mais saudável e menos saudável nesse caso? Não, você pode, de repente, comer um arroz integral no almoço, na janta um pouquinho de purê, alguma coisa do gênero. O arroz integral realmente é super saudável, pelo fato, né, de conter fibras, tudo tem essa parte a mais, que é ótimo para o organismo. Então, de repente, quem precisa ajudar aí, na digestão ou mesmo no intestino, melhorar a condição intestinal, pode optar pelo arroz integral. Mulheres, né? Nós que sofremos com isso, né? Os homens pouco, né? Por que os homens sofrem menos? Porque a gente tem muito hormônio, mulher aquela bomba hormonal, né? Eu sabia. Toda vez que eu pergunto a diferença dos homens e mulheres, quando o assunto é emagrecimento, enfim, e alimentação, todos os médicos dizem a mesma coisa. Os hormônios femininos. Eles nos ajudam em muitos momentos, mas em outros eles atrapalham bastante. Em outros complicam um pouquinho. Então, nesse caso, vamos esquecer os hormônios, senão dá mau humor. Falar de hormônio dá mau humor. Vamos pular essa parte. Bom, falamos dos carboidratos. Eles têm que estar presentes, então, em todas as refeições. Isso. Mesmo à noite? Mesmo à noite. Esse negócio de não comer carboidrato à noite engorda é um mito. Isso, assim, a gente só fala para evitar um pouquinho... Evitar quantidades muito grandes, porque ainda mais aquelas pessoas que jantam muito tarde, logo vão dormir, que o nosso metabolismo já está num gasto calórico menor, já não está funcionando, né, a todo vapor. Então, maneirar um pouquinho, mas não aquela neura de não posso comer carboidrato à noite. Isso já não existe mais. De 2 a 3 colheres de sopa do carboidrato. Isso. Tá, é o limite. Então, mais do que isso, vai trazer problemas. Mas dentro desse limite... vai ser bacana, ele vai... Ótimo, pode ser 2 fatias de pão, também pão integral, fazer um sanduichinho à noite. Não tem problema. Não tem problema. Aí você trouxe aqui uma latinha de atum. Isso, simbolizando as proteínas. Na água. Isso. Tá, que é muito mais saudável do que o atum no óleo. Menos calórico, tudo isso. O atum no óleo não dá, né, doutora? Não dá. Vamos pular o atum no óleo. Da água é bem menos calórico. Então, simbolizando as proteínas. Nesse grupo também são os alimentos construtores, ou seja, vão construir os tecidos, construir os músculos. Então entram as carnes, os peixes, os frangos, até o presunto magro, peito de peru para quem preferir. Então o ideal, 2 porções por dia, né? Já está ótimo. Também são extremamente importantes, principalmente para quem faz atividade física. Ele deve ser ingerido após a atividade física, a proteína? Isso. Sempre depois. Sempre depois, para ajudar a construir os músculos. Mas mesmo para quem não faz atividade física, é importante para manter massa muscular, porque aquele negócio, vou emagrecer sem comer proteína. Vai acabar perdendo massa muscular e o metabolismo também acaba diminuindo e não vai queimar tanto assim.
Entendi, vai ser só uma falsa impressão. Exatamente. Que tá emagrecendo e tal, e na verdade não tá perdendo gordura. Massa. Tá perdendo massa, que é um erro, a gente já falou isso várias vezes, e a gente tem que estar atento sempre a isso, né? Bastante. Agora sim, a quantidade, uma latinha, por exemplo, é uma quantidade ideal para uma refeição? Sim, Ou pode tem ser... que ser meia latinha? Se for a latinha for em água? água, realmente pode colocar na salada ou fazer um sanduíche, colocar uma latinha de atum, tá o ideal. Não, Fica ótimo. Fica ótimo, não tem problema. Qual o melhor horário de consumo dessa proteína? Durante todas as refeições ou à noite? Não, pode ser, como são 2 porções, pode optar por, de repente, um franguinho grelhado no almoço, Tá. ou um sanduichinho de atum, ou na salada, na janta. À noite, tá. Sem problemas. Eu já ouvi pessoas comentarem que à noite a proteína, não sei, ela tem um efeito melhor. Enquanto a gente está dormindo, durante o sono, a gente consegue melhorar essa condição muscular quando a gente come proteína no jantar. E aí a gente pode, então, dobrar a quantidade de proteína. Sim. Ao invés de uma latinha, por exemplo, comer 2 latinhas, ao invés de um frango grelhado, comer 2 frangos grelhados. É mito ou verdade? Depende da intenção. Se a intenção realmente for ganhar massa muscular, aí É verdade. vale. Tá. Vale, Se porque não, durante é o mito. sono- porque como são alimentos construtores, geralmente eles vão agir nos músculos, na massa muscular. Durante o tudo sono, mais. então. Isso. Então não é mito. Não é mito. Se a gente optar, então, por uma proteína magra, Exato. ela não vai engordar. Que no final tem que só adequar a contagem de calorias ali, Tá. para quem não quer engordar Daquele e tudo paciente. mais. Isso. Lembrando Porque que o cada um tem a sua orientação, O né? excesso de proteínas também pode ser prejudicial, né? O que causa excesso de proteínas? Pode acabar prejudicando um pouquinho o rim, sobrecarrega, né, a nossa filtragem geral ali. Então, acaba Pode dando uma reter mais prejudicada. líquido? Não de reter mais líquido, mas sobrecarrega um pouquinho esse nosso sistema, Tá. né, que acaba, como filtra todas as impurezas, então as proteínas acabam sobrecarregando um pouquinho. Entendi. Então tem que também comer com limite. Mas eu perguntei isso porque tem muita gente com dúvida. Chega à noite, é um horário que a gente tem mais, eu pelo menos tenho mais fome à noite do que Mais na hora do ansiedade, almoço. né? Mais ansiedade, mais vontade de comer alguma coisa. Então, quando a gente sabe que tem um alimento que a gente pode comer um pouquinho mais do que outros, a gente tem que perguntar para tirar todas as dúvidas, na verdade. Então, eu já me lembrei disso, falei, vou perguntar para a doutora Carol. O alface, aqui ele está representando salada em geral. Os grupos dos legumes, das verduras. Tá. É um grupo que, na verdade, a gente recomenda 2 vezes por dia, 2 porções. Tá. A porção não tem limites, pode Não comer tem. à vontade. À vontade a à salada, vontade. né? A não ser que você queira cozinhá-los, que daí como vai um pouquinho de óleo, então você toma cuidado na quantidade de óleo que vai colocar. Não, aqui no Você Bonita a gente ensina a fazer tudo sem Isso, óleo, tudo sem no manteiga, vapor. sem... Isso, só a parte boa. Bota nada de gordura que fica ótimo. Fica e o sal ótimo. também tem que maneirar, né? Isso, para não reter líquido. Agora, o que eu acho que tem que tomar cuidado são com os temperos, né? Bastante. O que pode estragar a salada e aí ela deixa de ser à vontade? Esses temperos artificiais já prontos, contém muita maionese. Aí pegou. Querendo ou não, você vê, às vezes até o rótulo fala que é light, mas na verdade não é. Então, Não é tudo isso. Por ver a quantidade de calorias ali, você vai estar ingerindo uma quantidade que na verdade não é necessário. Você poderia estar comendo uma fruta, Tá. poderia estar substituindo por alguma outra coisa. Entendi. E tá comendo ali, tá ganhando Então tem que aprender a comer aquelas a salada, calorias de graça, comer né? a salada com limãozinho, azeite, um vinagre. Tá. Bem saudável mesmo. Isso já é o suficiente para a salada ficar ótimo, saborosa é o suficiente. e não engordar. Exatamente. Legal. Maçã. Isso, representando o grupo das frutas. Tá bom. O ideal, 3 frutas por dia, da sua preferência. Os horários também fica a critério da pessoa. A gente só orienta para, de repente, não ingerir todas de uma vez. Tá. Por exemplo, a pessoa vai almoçar, pede um suco de fruta. E depois come a fruta na De repente, sobremesa? no suco, já até ultrapassou essas 3 unidades. É verdade. Tem que tomar cuidado, Então, tomar né? cuidado com isso. Agora, quais as frutas recomendadas para quem está fazendo dieta? Porque as frutas têm a frutose, que é o açúcar da fruta, né? Isso. E que podem aumentar esse índice glicêmico Exatamente. no nosso sangue. Quais são as frutas com menos índice glicêmico, que nesse caso, para quem está fazendo uma dieta, pode ser uma escolha melhor? Na verdade, procurar as frutas mais cítricas, né? Tá. Então, a maçã é uma ótima opção, não tem muita caloria, tem fibra na casca. De repente, Pera é legal? Pera é legal.
super legal. Só tomar cuidado, de repente, com uva, que é uma fruta que tem bastante açúcar e a gente perde um pouco da noção da quantidade. E aí vai que vai, Você né? fala, é um cacho, o que é um cacho? Pra mim, um cacho é uma coisa, pra você pode ser outra, então dá uma confundida. Tá, tem que tomar então cuidado. Isso. Melancia, todo mundo fala melancia é diurética, melancia é ótima. A melancia é uma bomba, não é? A melancia, ela é uma fruta que, apesar de uma ter, bomba. de ter muita água, não tem muita caloria, mas ela tem um alto índice glicêmico. Então, para quem tem diabetes, é um problema. É um problema. Então, parece que você come uma fatia grande, dá um tempinho, já não, parece que já não metabolizou nada ali, que Entendi, você está com fome de novo. Fome. Tá. Então tem que tomar cuidado com a melancia. Isso. Melancia é melão? O melão também é parecido com a Melão melancia? menos do que a melancia. É, mas... a melancia é mais... Porque é tão engraçado, eu vejo, as pessoas comem melancia. Nossa, que melancia... Aí eu escuto as pessoas falando, melancia, nossa, mas é muito diurético, faz super bem. Nossa, imagina, melancia, caloria... Aí fui eu procurar na tabela de índice glicêmico, o índice glicêmico da melancia. Eu não me lembro agora para dizer o número e tal. Diretora quase cai para trás e falei, meu Deus, é quase um brigadeiro a melancia de índice glicêmico. É verdade. Não compensa. Não compensa. Então come um pedacinho, tá com vontade de melancia? Um pedacinho. Isso. Uma fatia. Uma fatia. Aí vai saciar e pronto, né? Não adianta comer muito. O abacaxi também é legal, né? Abacaxi é legal, tem algumas enzimas digestivas. Esse negócio de que também nada de pensar que abacaxi vou comer depois do almoço. Porque vou emagrecer. Não, isso não existe. É mito. Isso não existe. Mas ele realmente tem algumas enzimas que vão dar uma ajudinha na digestão. Então, uma fatia média de abacaxi, equivale a uma fruta, é o suficiente. E aqui a gente tem o quê? O iogurte? É leite, na verdade, é leite tratado. É o leitinho, eu pensei que fosse iogurte. O iogurte também entra nesse exemplo? Entra, porque daí é nosso aporte de cálcio, de vitamina D, né, de magnésio. Então, qual a quantidade recomendada? 2 porções por dia, e uma delas você pode substituir por iogurte ou um pedaço médio de queijo branco, também sem problemas. Que vai ser do mesmo grupo. Do mesmo grupo. E a gente pode usar, de repente, num lanchinho da manhã ou num lanchinho da tarde? Pode, sem problemas, sem problemas. A quantidade, então, no dia seria essa daqui, uns 200 ml? 2 copos, é isso. Tá. 2 porções. O importante, se quiser substituir, não tem problema. O importante é a variedade. Quanto mais colorido for seu prato, mais nutrientes você vai estar ingerindo. Então, assim, se for substituir, só procurar substituir pelo mesmo grupo de alimentos, para não ficar nem com muitos nutrientes de um e deixar em falta outros. Entendi. Dá uma equilibradinha. No prato tem que ter sempre, então, carboidrato, proteína. Essa proteína normalmente já tem um pouquinho da gordura. Isso. A salada e um legume. Exatamente. Fazendo isso todos os dias, no almoço e no jantar, sem fritura e sem doce, com certeza emagrece. Com certeza. Não tem nem dúvida. Com certeza. Ainda se juntar alguma atividade física, alguma coisa assim, por exemplo, agora no segundo bloco vamos dar várias dicas para unir essa nossa primeira pauta de alimentação com a atividade física. Tem que juntar tudo, né? Tem que juntar tudo. Não dá pra gente separar as coisas. Não dá, só uma coisa, tem que ser o bem-estar num todo, né? É verdade. Eu acho que a saúde se conquista assim, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Juntou tudo, dormiu bem, que o sono é importantíssimo também, né, doutora? Demais. E fazendo uma alimentação saudável, você acha que pode melhorar também o sono? Com certeza, a digestão, melhora a qualidade de vida, estresse, o cansaço. Porque se você tiver uma dieta deficiente, não só em caloria, mas em nutriente, em vitamina, com certeza seu corpo vai reclamar, né? Vai ter o pique para o dia a dia, vai diminuir, a imunidade vai diminuir também, ainda nós mulheres temos os Aumentam períodos... os riscos de doença. Exato, o período da menstruação, que já é um período que naturalmente a nossa imunidade dá uma caída, então se não se alimentar direito, vai ficar mais suscetível a algumas doenças, então tem que tomar cuidado. É isso mesmo, disse tudo. Eu vou passar para vocês o telefone de contato da doutora Carol Mantelli Borges, que é endocrinologista, voltará outras vezes ao Você Bonita, mas eu acho que deu para pegar, não tem segredo, mas exige força de vontade como tudo na vida. E lembre-se sempre do que eu digo, tudo que depende da gente é mais fácil do que aquilo que depende do outro, certo? Então, se emagrecer depende de você, faça, que vai ser mais fácil do que outras coisas que dependem de outras pessoas, né? O telefone de contato é o 0 operadora 11 5093 1008 5093 1008. Muito obrigada. Obrigada a você, Beijo, Carol. até a próxima. Beijo. Adorei. Até.